Olá, queridos! Vamos dar continuidade à nossa aula 2.2, revisão e correção das atividades. Vamos dar início, então. Vamos para os slides. Aula 2.2. Espero que vocês estejam atentos aí às nossas aulas. Estudantes, não esqueçam que nós abordamos dois temas, né? A possibilidade do conhecimento, então, duas correntes filosóficas, dogmatismo e ceticismo. Professora, eu entendi mais ou menos o que é o dogmatismo, né? Que tem a ver com aquelas pessoas que têm crenças e que não nega, né, aquela crença, aquela fé, aquele pensamento, aquela ideia. É isso mesmo, né? O dogmático não vê que o conhecimento é essencialmente uma relação entre sujeito e objeto. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Conhecimento precisa ter o quê? É a relação entre o sujeito e o objeto. Quem é o sujeito? As pessoas, né? O cientista, o filósofo, o professor, o pesquisador, esses são os sujeitos. E o objeto? O objeto a ser conhecido, que pode ser o quê? Fenômenos da natureza, pode ser a própria matemática, a física, os fenômenos da física, né? Os fenômenos culturais, como a linguística, enfim. São diversas áreas que nós podemos ter como objeto de conhecimento. E as principais características do dogmatismo? Verdade absoluta, não nega, né, que aquela verdade ela não pode ser questionada, parte do princípio que a verdade já foi encontrada, então ela não precisa ser revisada, questionada, ou seja, inquestionabilidade. Né? Então, os dogmas, eles têm como princípio, são aceitos sem a necessidade de provas. Esse conhecimento, aquela fé, aquela crença, não precisa ter provas lógicas, autoridades. Né? A validade do conhecimento vem de uma fonte superior. Né? Essa fonte superior pode ser o quê? A religião, os deuses, né? Os diversos deuses, né? Vamos dizer assim, como tem várias religiões, cada uma acredita muitas vezes em um deus, né? Um diferente do outro. Ou líderes religiosos, regimes políticos. Né? Intolerância à mudança, eles não querem ser considerado perfeito. Porém, esse conhecimento tende a ser rígido e resistente. O conhecimento dogmático, então, é aquele que aceita certas verdades como inquestionáveis e definitivas. Ele não admite dúvidas, não admite críticas e também nem fundamentos básicos, né? Nem fundamentos, ou seja, o fundamento do dogmatismo é aceito com base na autoridade, na pessoa, na instituição ou até mesmo em um texto, né? Um texto, por exemplo, um texto bíblico, um texto do Ancorão e outros textos, né, clássicos que nós temos aí em termos religiosos. Diferente da ciência ou da filosofia, porque vivem do questionamento. A ciência faz sempre uma pergunta, questionando, né? Assim como a filosofia. A filosofia é reflexão crítica constante. Então, o dogmatismo foca na conservação de certeza. E o ceticismo é a negação do conhecimento. É a atitude filosófica de duvidar de tudo, o que não pode ser comprovado. Ou seja, o ceticismo, nós tivemos lá o filósofo como Piro e o dogmatismo, Aristóteles. Né? Então, tanto o dogmatismo como o ceticismo são correntes filosóficas antigas lá da filosofia grega clássica. Enquanto o dogmatismo diz, eu sei, eu não nego essa fé, esse conhecimento, essa verdade. O cético diz, será que essa verdade é verdadeira? Será que essa fé, esse conhecimento religioso é verdadeiro? Esse é o cético. Então, vamos lá, concluímos aí a nossa revisão e já vamos para a atividade de sala.
Muito bem, queridos, vamos revisar a atividade de sala. Espero que vocês tenham feito aquela experiência lá sobre a caixa, né? Sobre a corrente filosófica dogmática e a ciência. E, caso não deu tempo lá no finalzinho da aula, vocês podem estar fazendo aqui nesse momento da revisão, porque só tem 2 atividades. Por isso que eu passei apenas 2 atividades, professora, para que você possa fazer aí esse momento de reflexão com os nossos estudantes. Que filosofia é isso? Reflexão, buscar colocar na prática, na verdade. Senão não faz sentido aprender filosofia sem não saber fazer reflexão, questionamento, analisar aí a realidade, certo? Vamos lá então, vamos para a atividade. Questão 1. Qual é a principal diferença entre a postura de um filósofo dogmático e a de um filósofo cético em relação à possibilidade do conhecimento? Vamos lá, essa não está difícil. Ambas as correntes concordam que os sentidos são a única fonte confiável de conhecimento? Será que o dogmático e o cético concordam que os sentidos, esse sentido que tem a ver das nossas percepções, né? Pelos órgãos do sentido, o ver, o sentir, né? O sabor, né? Das coisas, o tocar nos objetos, né? Eles concordam com isso? O dogmático acredita que a mente humana pode atingir verdades absolutas, enquanto o cético questiona ou nega essa capacidade. O cético aceita verdade sem provas, será? É isso mesmo? O cético aceita a verdade sem provas, enquanto o dogmático exige evidências racionais. Está ao contrário, né? O cético exige evidências racionais. O dogmatismo defende que nada pode ser conhecido, enquanto o ceticismo afirma que a verdade é uma imposição divina. Então, a alternativa correta, qual é que vocês acham que está correta? Letra A, B, C ou D? Então, vamos lá. Então, queridos, vamos lá, vamos ver qual é a alternativa correta? Eu fiquei com dúvida aqui, acredita? Parei um pouquinho, pensei. Por quê? Desculpa. Porque, às vezes, quando a gente está fazendo atividade lá no planejamento, tem muita interrupção, muitas vezes não acaba interrompendo o pensamento. A letra C me deixou em dúvida. O cético aceita verdades sem provas. Não, o cético aceita, precisa de comprovar, né, a verdade. Então, por isso que eu fiquei com dúvida. Então, a correta é letra D. O dogmático defende que nada pode ser conhecido, né? Nada pode ser conhecido como, por exemplo, aquilo que já é ali imposto, né, pelaquela ideia, aquela crença, ele concorda. Para ele não há uma relação entre sujeito e objeto, né? Ele simplesmente acredita pela fé, por aceitar aquela corrente, né, filosófica ou política, dogmático, ou o líder, né, daquela crença. Então, ele simplesmente acredita por acreditar. Enquanto ceticismo ou ceticista afirma que a verdade é uma imposição divina. Não é, na verdade, que é isso, né? Não que é uma imposição divina. Ele afirma que a verdade precisa ter comprovação, né? Uma comprovação científica, né? Então, divina no sentido que os textos religiosos podem ter uma imposição ali de uma verdade, né? Mas uma verdade que é dentro do contexto do dogmatismo, ou seja, de uma crença, certo? Então, letra D. Vamos para a próxima questão. Questão 2. Descartes utiliza a dúvida para chegar a uma certeza, porque seu método é chamado de ceticismo metodológico e não de ceticismo pirrônico, ou seja, radical. Descartes, já bem mais atual do que o filósofo Pirro, né? Pirro acreditava, então, no ceticismo radical. Porém, Descartes tinha o quê? Um ceticismo metodológico. Ele tinha uma dúvida, mas uma dúvida metódica, né?
porque ele usa a dúvida apenas como uma ferramenta, porque ele usa a dúvida apenas como uma ferramenta temporária para encontrar uma base sólida e não como um fim em si mesma. Porque o ceticismo metodológico aceita os sentidos como fonte primária? Não. O ceticismo metodológico não aceita os sentidos como fonte primária, né? O ceticismo de Descartes é uma dúvida constante. Para ele, o sentido pode nos enganar. Porque Descartes acreditava que era impossível encontrar qualquer verdade, assim como os seguidores do ceticismo de Pyrrhon, né? Porque o método de Descartes inclui a razão e foca apenas na fé religiosa, também essa é incorreta. Então, a questão correta é letra A. O ceticismo, vamos à pergunta, por que seu método é chamado de ceticismo metodológico e não de ceticismo pirrônico? Porque ele usa a dúvida apenas como uma ferramenta. A dúvida é uma ferramenta, ele só não duvida por duvidar. Tudo que a gente deve duvidar? Não. Esse banco está aqui. Eu vou duvidar que esse banco está aqui se eu estou vendo que ele está aqui? Não é isso. Ou seja, ele utiliza a dúvida como uma ferramenta temporária para encontrar uma base sólida e não como um fim em si, certo? Então, essa é a explicação dessa questão. Questão 3. Qual das duas abordagens, dogmatismo e ciência, permite que o conhecimento evolua? Porque a abordagem dogmática traz conforto, mas impede a descoberta? Explique. A abordagem dogmática, ela traz conforto, mas ela impede a descoberta de novos conhecimentos? E aí, estudante, essa pergunta foi feita com base naquela atividade prática lá no final da aula, certo? Lembra que vocês ficaram de fazer ali uma experiência sobre um objeto dentro de uma caixa e a professora iria lá indagar vocês dentro do dogmatismo e dentro do científico, certo? Então, vamos lá. Vamos à resposta. Será que a abordagem dogmática ela traz conforto, mas ela impede a descoberta? O que vocês já acham? O que vocês descobriram aí? Será que o dogmatismo impede a descoberta? Vamos à resposta. Vamos para o quadro, para a tela, na verdade, que eu explico para vocês. Deixa eu ver o que eu trouxe de resposta. Padrão de resposta, porém não precisa ser igual, está? Eu trouxe aqui, tá? Vocês podem fazer aí conforme as suas percepções. O conhecimento científico, vou até mudar a canetinha aqui, vou botar vermelha. Canetinha vermelha. Só um minutinho aí. Pronto. O conhecimento científico admite que pode estar errado. Toda ciência concorda, ela admite que está correta? Não. Ela pode estar errada também. Tanto que vem um outro cientista e pode comprovar que aquela ideia, né, aquele conhecimento não está correto e trazer uma outra resposta. Se um novo dado surge e contradiz uma teoria antiga, a teoria é descartada ou aprimorada, certo? Na ciência, a dúvida não é um obstáculo, é combustível, né? É saída, é um caminho a trilhar para a busca da verdade. Ao duvidar, que já sabe, o cientista abre espaço para investigar o que ainda não se conhece. Porém, o dogmatismo é uma corrente filosófica que se sustenta em verdades, né, absolutas, caracterizando-se pela crença em algo de maneira impositiva, submissa, sem a disposição de questionar sua validade. A ciência evolui porque abraça a humildade de que não sabemos de tudo. E que o mais importante aqui na ciência é também entender que nós podemos aprender muito mais, trazer mais conhecimento para resolver os nossos problemas.
certo? Então, não é que a ciência é humilde, não. A ciência ou o cientista entende que quanto mais chegarmos próximo da verdade e essa verdade contribuir para a nossa melhoria de vida, melhor é. Já o dogmatismo fica estagnado, porque se orgulha de que já sabe tudo. Mas não podemos esquecer que o dogmatismo sempre vai estar também alinhado ali a uma crença religiosa, né? E a religião é algo que você também vai, quanto mais estudar, né, sobre ela, mais vai aprender. Então, o dogmático, que não quer dizer que ele está errado por ter essa crença, né, que já sabe tudo. Porém, entender que uma ideia pode ser aprendida, né? Quanto mais se estuda, mais vai aprender sobre aquilo. Aqui eu tenho um material complementar que vocês podem estar assistindo esse vídeo sobre o dogmatismo e o ceticismo, de uma forma bem dinâmica, que pode contribuir aí para o conhecimento desses dois temas muito importantes. Obrigado pela atenção e aguardo vocês na próxima aula. Até lá, pessoal. Bom descanso.